Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal, caso essa seja a sua primeira vez por aqui. E hoje eu trouxe um assunto pra vocês que eu nunca falei aqui, que é o anticoncepcional e por que é que eu parei de tomá-lo. Hoje faz 3 meses que eu decidi parar de tomar a pílula anticoncepcional e eu gostaria de contar pra vocês como foi esse processo, quais foram os pontos positivos, negativos, enfim, compartilhar com vocês a minha experiência até agora. Eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tinha 16 anos, porque a minha cólica era insuportável. Então, basicamente, eu cheguei na ginecologista e falei: olha, eu tomo o remédio mais forte da farmácia para cólica e não tá funcionando, é uma dor insuportável, que enfim, eu quase chegava a desmaiar, porque é uma coisa genética e minha mãe era a mesma coisa quando ela tinha a minha idade. E essa foi a minha reclamação e o que eu levei para minha médica. E assim, hoje isso me assusta um pouco, mas naquela época aquilo me deixou muito feliz, que ela simplesmente falou: ok, então vamos tomar pílula anticoncepcional. E aí ela me passou uma lista de anticoncepcionais que ela achava que funcionariam pra mim, e aí ela me deu o remédio e foi isso. Assim eu comecei uma saga de 4 anos tomando pílula anticoncepcional, sem ter feito nenhum exame, sem ter feito, enfim, sem ter nem tentado outras coisas pra amenizar a minha cólica. E assim, eu acho que pílula anticoncepcional é uma coisa muito delicada. É uma bomba de hormônio todos os dias. Naquela época, aquilo me deixou muito feliz, porque finalmente eu ia me livrar das cólicas, que, enfim, fazia eu ficar dentro de casa o dia todo, na cama o dia todo, me fazia perder aula, me fazia perder compromissos e já perdi viagens por causa disso. Então eu simplesmente fiquei muito feliz, até porque eu não tinha muito conhecimento acerca disso. E aí eu comecei a minha vida sexual e isso só se manteve. Então, tipo, eu já tava tomando por causa da cólica e eu simplesmente continuei, porque é o que a maior parte faz. O que aconteceu é que nos últimos anos eu comecei a indagar e questionar várias coisas que eu fazia e começaram a surgir diversas denúncias sobre a pílula anticoncepcional. Garotas que, enfim, estavam com trombose, estavam doentes, estavam com feridas no útero por causa do remédio, e aquilo só foi assim me incomodando mais e mais, fora a ideia de estar tomando todos os dias um remedinho com um monte de hormônio. Como todas as decisões que eu tomo, são diversos fatores que vão acumulando, e aí um fator é a gota d'água e aí eu tomo a decisão. Foi exatamente igual. Foram esses vários fatores de pessoas denunciando doenças, de estar tomando muito hormônio, e aí a minha gota d'água foi a falta da libido. Pra quem não sabe, libido é desejo sexual. São diversos fatores que afetam na libido. Um desses fatores são hormonais. Nós produzimos 2 tipos de hormônio, o masculino e o feminino. Sim, homens e mulheres produzem os dois. O estrogênio é o feminino e o testosterona é o masculino, e eles são responsáveis pela libido, principalmente o testosterona. E o que a pílula anticoncepcional faz, ou a maior parte delas, é derrubar o seu nível de testosterona. E quando você derruba o seu nível de testosterona, você derruba junto a sua libido, ou o seu desejo sexual. E é uma coisa muito bizarra, assim, porque eu passei muitos anos sem ter este efeito no meu corpo, era normal, mas nesses últimos tempos, no final desse período em que eu tomei a minha pílula anticoncepcional, era uma coisa tão grave, assim, tão ruim, que eu não tinha vontade de beijar, sabe? De abraçar as pessoas. Não era uma coisa que afetava apenas o desejo sexual, mas qualquer ato de tato, sabe? Qualquer contato físico com as pessoas, eu não tinha vontade de fazer. Eu fiquei tipo um gelo em pessoa. E essa foi a gota d'água pra mim. Eu falei: eu não vou continuar assim, eu não quero continuar assim por causa de uma pílula anticoncepcional que eu comecei por causa de cólica e só segui o baile sem ter refletido sobre como isso poderia causar em mim. E aí eu cheguei em diversos textos que chamam a pílula anticoncepcional de castração feminina, porque ela castra quimicamente uma mulher, tira totalmente o desejo sexual. E ninguém fala isso, nenhum médico acha importante citar isso antes de você começar a tomar o diacho dos hormônios. E aí, quais foram os efeitos nisso em mim, né? Depois de 3 meses sem tomar o anticoncepcional, o que eu senti de diferente no meu corpo e na minha vida, enfim, se eu achei que foi positivo ou não. Então, vamos resumir e falar que sim, eu estou muito feliz sem este treco, sem ter que tomar todos os dias aquela
bolinha cheia de hormônio. Os pontos negativos, vamos começar pelos pontos negativos. O primeiro e o que mais está me incomodando são as espinhas. Minha testa lotou de espinha, coisa que eu não tive durante todo este período de 4 anos em que eu tomei o anticoncepcional. Afinal, ele altera os hormônios e assim, eu só tinha durante a TPM, era 1 ou 2, e agora a minha testa tá com bastante espinha. Eu vou aproximar pra vocês porque assim eu acho que não dá pra ser tão chocante, mas vocês já devem ter visto nos stories e tudo mais, porque eu não tapo com maquiagem, porque eu acho que isso só piora. Esse foi o pior efeito na minha opinião, mas assim, eu sei que é uma coisa que vai parar assim que o meu corpo se acostumar com a falta daqueles hormônios. Então talvez daqui 6 meses, 3 meses eu já esteja livre disso, mas eu pretendo fazer um acompanhamento dermatológico pra, enfim, conseguir lidar um pouco com isso e pra saber se eu tenho algo a fazer além de esperar. Além da testa, eu tive espinhas nas costas, ainda tenho, e um pouco no colo, mas essa região já melhorou bastante, agora é mais a testa. A segunda coisa, que foi assim uma coisa bem paranoica no início, hoje eu já me livrei disso, que foi basicamente o medo de engravidar. Então é assim, uma coisa maluca, que nem fazia sentido, sabe, algumas vezes, que eu tinha certeza que eu ia engravidar, porque eu sou extremamente neurótica com isso. Eu não confio em apenas um anticoncepcional, eu tenho que assim me armar de todas as formas, porque eu tenho um medo absurdo de engravidar. Então foi um medo absurdo que me afetou assim que eu parei a pílula anticoncepcional, porque eu achava que eu ia engravidar a qualquer momento. Mas enfim, esse foi o segundo ponto negativo, essa certa insegurança com a questão da gravidez. E a terceira coisa, que é algo que eu tô vivendo neste momento muito forte, que é a oscilação de humor. Eu já vi outras pessoas falando a respeito disso, mas assim, como se fosse uma TPM constante, é isso que eu sinto. E assim, meu humor tá fazendo isso durante o dia, durante a semana, e é muito complicado. Talvez eu falei que foi a pior parte foi a minha espinha, mas eu acho que eu vou mudar de resposta e falar que a oscilação de humor é a pior parte. Mas enfim, também sei que isso vai ser temporário e é isso. Esses foram os pontos negativos, foram 3 no total. E também tenho a mesma quantidade de pontos positivos, mas que na minha opinião tem um peso muito maior. O primeiro ponto positivo foi exatamente a solução do meu maior problema, que era a falta de libido. E, gente, é uma coisa muito louca, assim, porque eu parei uma semana depois, eu já notava a diferença eu estava muito mais carinhosa até, sabe? Eu tinha vontade, tinha desejo sexual, normalmente com uma pessoa de 20 anos, entendeu? Então foi assim, quase que automático o resultado. Eu tava até na dúvida, achei que podia não ser a pílula, mas assim, depois de 5 dias eu percebi que era realmente aquilo e não havia dúvidas. A segunda coisa foi conhecer o meu corpo, que era uma coisa que me incomodava bastante também durante o período em que eu tomei o anticoncepcional, porque ele meio que, enfim, corta tudo aquilo que é natural no seu corpo, né? Nem a menstruação acontece de uma maneira natural, afinal você não ovula. Então seu corpo não funciona de uma maneira natural, é tudo meio que regulado pelos hormônios daquele remédio. Então tudo muda, assim, você sente as alterações do seu ciclo menstrual, então você percebe o período em que você está fértil, porque a secreção vaginal muda de forma, de cor, de textura, e você consegue perceber isso claramente, coisa que eu não percebia e não enxergava em mim, mesmo ouvindo as pessoas falarem que existia, por causa do anticoncepcional. Então eu possuo esse período fértil, coisa que não existe quando você toma a pílula anticoncepcional, e por isso eu vejo claramente as alterações do meu corpo, inclusive na temperatura. E gente, é muito louco conseguir ver o seu corpo, sabe? É uma relação assim, não sei, sabe quando você se sente mais próxima de si mesma, sem nenhuma barreira? É isso que eu sinto. E esse é o terceiro ponto positivo de me sentir, é um sentimento de liberdade, de não precisar tomar aquele negocinho todos os dias e surtar quando eu esquecia, sabe? Então eu tirei esse peso de ter que andar com a pílula pra todo canto, porque se eu esquecer, eu enfim, ia surtar na cabeça, ia ficar maluca, porque sou neurótica. E além do que estou pondo menos um remédio pra dentro, um remédio que, enfim, não era tão necessário assim no meu caso. E isso é muito importante falar, porque eu sempre falo no meu caso, porque os corpos são completamente diferentes. Infelizmente, é muito complicada essa relação do médico ginecologista, porque a pílula, ela tá cercada de diversas construções na sociedade em que a gente vive, e a maior parte dos médicos empurram a pílula anticoncepcional para as pessoas, mas eu acho que você não pode tomar tudo que eu tô falando como uma verdade.
verdade, porque isso é uma verdade pro meu corpo, é assim que eu me senti afetada pela pílula e pela falta dela. Então, isso pode não existir no seu caso, você pode não ser afetada de maneira alguma pela pílula e achar que sem ela é mais negativo do que positivo, entendeu? Então, essa é só a minha experiência. Todas as experiências que eu li de mulheres que largaram a pílula foi positiva, então eu indico vocês lerem outras coisas, vou inclusive deixar aqui no box de informação outras reportagens, artigos, textos que eu li antes de parar, porque eu sou assim, eu gosto de ler várias coisas, entender várias coisas antes de tomar a decisão, mas isso tudo, todos esses efeitos aconteceram no meu corpo, não necessariamente eles vão acontecer no seu, com ou sem a pílula anticoncepcional. E aí, a primeira pergunta que me fizeram quando eu citei em um dos vlogs que eu tinha parado de tomar a pílula anticoncepcional foi: qual método contraceptivo você está usando? E, assim, o mais óbvio, camisinha, mas é uma coisa que, assim, eu sempre usei porque, já disse, sou neurótica, então eu não conseguia utilizar apenas a pílula, eu usava pílula e camisinha desde sempre, que é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem, porque normalmente as pessoas não gostam, não se adaptam com a camisinha. Então, assim, eu só tirei a pílula e mantive a minha rotina de usar camisinha, que é algo que todo mundo deveria fazer, independente de tomar pílula ou não, porque, pra quem não sabe, camisinha não é apenas um contraceptivo, ela também impede que você pegue diversas doenças sexualmente transmitidas. Então, assim, camisinha é a melhor opção sempre, independente de tomar ou utilizar outro método. E, em segundo lugar, uma coisa muito legal que eu posso fazer um vídeo ou um post inteiro só pra isso, que é um aplicativo que se chama Natural Cycles, que é basicamente uma tabelinha, sabe aquele método antigo, tabelinha em que a mulher consegue enxergar o seu ciclo menstrual e ver em que período está fértil ou não, só que muito mais comprovado. Então, é comprovado cientificamente e é uma tabelinha muito mais segura porque você recebe um termômetro, então você mede a sua temperatura todos os dias de manhã, e como no período fértil a sua temperatura sobe consideravelmente, isso é sentido, obviamente, pelo termômetro, e aí você coloca a temperatura no aplicativo e o aplicativo vai te dizer se você está ou não no seu período fértil. Eu achei uma coisa incrível, também vou deixar aqui no box de informação uma reportagem que é super interessante, fez a respeito, pra vocês conhecerem, porque era uma coisa que eu tinha muito assim, sabe, até parece, mas aí eu li sobre tudo aquilo e ele foi inventado por uma cientista, ela é formada em física e ela ganhou um Nobel de física, tá, meninas? E aí ela decidiu o quê? Usar o conhecimento dela pra criar um aplicativo que funciona como um contraceptivo, exatamente porque ela não queria usar a pílula anticoncepcional. Então, assim, eu achei genial, é muito mais seguro do que uma tabelinha. Não confiem em apenas tabelinha, gente. Tabelinha é uma coisa muito incerta por diversas razões, mas esse aplicativo é baseado em diversos outros fatores, em fatores científicos, mas apesar disso não consigo confiar apenas nele. Como eu já disse, utilizo duas formas. Sempre, se eu pudesse utilizar uma terceira, eu utilizava também, porém a maior parte deles possuem hormônios. Aí uma coisa que eu queria falar pra vocês, muita gente me perguntou por que é que eu não mudei pra outra pílula, uma pílula que possuísse menos hormônio, um hormônio diferente ou um hormônio natural, e eu não fiz isso porque eu perguntei pra ginecologista, a última ginecologista que eu fui, que foi a única que me apoiou a parar, e eu perguntei pra ela se existia outra opção, se eu tomasse uma com outro hormônio ou menos hormônio, eu podia me livrar dos efeitos colaterais, e ela disse não. Hormônio é hormônio, independente da quantidade, independente do tipo, vai ser hormônio jogado pra dentro do seu corpo e você vai poder ser afetada da mesma forma. Então, assim, se você não quer hormônio, você não vai tomar pílula de nenhum tipo. E foi por isso que eu decidi parar completamente. E é isso, gente. Essas foram as minhas experiências. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você também tiver alguma experiência negativa ou positiva com pílula anticoncepcional, eu vou adorar ler, vou adorar saber, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa debater. Por muito tempo a gente só aceitou esse remédio como a melhor opção, mas a gente pode pensar que talvez não seja a melhor opção, né? E também vou anotar aqui para escrever aquele post sobre o aplicativo para vocês. Eu só quero esperar mais um pouco para sentir um pouco melhor ele, para, enfim, dar uma opinião mais certeira para vocês, mas indico muito que vocês conheçam, porque é algo muito legal, de verdade, assim, achei massa. E é isso, gente. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com uma amiga que, quem sabe, está pensando em parar também, mas está em dúvida, e de avaliar este vídeo com um joinha para você levar este conteúdo para frente. Um enorme beijo
e até o próximo vídeo. Tchau!